Vamos falar dos sinais de alerta de suspeita clínica da IC com fração de ejeção preservada. No meu sumário, a gente vai passar rapidamente pela epidemiologia, critérios para o diagnóstico, sinais de alerta especificamente, que são o foco dessa apresentação, comorbidades, fatores de risco, rapidamente falar sobre BNP e NT-proBNP, ecocardiograma na IC com fração de ejeção preservada, quais são os critérios mais importantes para a gente avaliar, impacto dos exercícios físicos na IC com fração de ejeção preservada e uma mensagem para casa. Nessa primeira figura, eu trago a desproporção das publicações em IC com fração de ejeção preservada e disfunção diastólica, IC com disfunção diastólica, que são muito concentradas nos últimos 20 anos, em especial nos últimos 10 anos, e que justifica grande parte das mudanças que a gente vem fazendo nos consensos das principais sociedades, nacional e internacionais. Aprendendo sempre, mudando sempre conceitos, classificações, algoritmos e ainda o grande ato que a gente tem em termos de tratamento para essa condição de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Na epidemiologia, essa AIC com fração de ejeção preservada ganha grande destaque por sua prevalência. Metade dos pacientes com insuficiência cardíaca apresentam a fração de ejeção normal, dita como uma fração de ejeção acima de 50%. Isso é mais importante ainda na população de pacientes idosos. Nos pacientes maiores de 65 anos, portadores de C, até 3/4 dos doentes têm fração de ejeção normal. Isso é importante em relação com as comorbidades. A população envelhecendo, a gente tem grandes comorbidades associadas ao envelhecimento populacional e essas comorbidades que a gente vai falar em destaque mais à frente, tem grande associação também com a fisiopatologia da IC com fração de ejeção preservada. É uma condição mais prevalente em mulheres, em especial as negras e acima de 65 anos. As taxas de internação hospitalar por IC com fração de ejeção preservada são crescentes, em especial em causas não cardíacas. Em relação às mortes por doenças cardiovasculares, a IC com fração de ejeção preservada perde para a IC com fração de ejeção reduzida, mas 8% para a fração de ejeção reduzida versus 6% para a IC com fração de ejeção preservada. Então, é uma condição bastante importante e que atrapalha bastante na qualidade de vida dos nossos pacientes. Em relação ao diagnóstico, a gente, extraindo essa tabela da nossa diretriz de insuficiência cardíaca aguda e crônica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente define insuficiência cardíaca de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, antigamente em 3 estratos, IC com fração de ejeção reduzida, quando a fração de ejeção é inferior a 40%, IC com fração de ejeção intermediária, no extrato de 40% a 49%, e IC com fração de ejeção preservada, entendido como uma IC com fração de ejeção acima de 50%. Hoje, a gente, com evidências recentes, entende que o grupo intermediário se aproxima muito das características da IC com fração de ejeção reduzida, em termos de prognóstico e resposta terapêutica. Então, a gente hoje divide novamente em 2 grupos, IC com fração de ejeção reduzida e IC com fração de ejeção preservada. Na nossa sociedade, é definido como exatamente a presença de uma fração de ejeção pelo ecocardiograma acima de 50%, níveis de NT-proBNP e BNP alterados e alterações estruturais e ou alterações de disfunção diastólica ao eco. Se a gente for observar as outras sociedades, os critérios para o diagnóstico, a gente tem a Sociedade Americana definindo a IC com fração de ejeção preservada como sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, associados, mais uma vez, à fração de ejeção normal e evidências de disfunção diastólica diversa sem grandes especificações. A Sociedade Europeia de Cardiologia especifica um pouco mais os critérios diagnósticos, além dos sintomas e da fração de ejeção normal, utiliza critérios ecocardiográficos de pressões de enchimento aumentadas, como, por exemplo, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, evidências de disfunção diastólica por alterações de onda E' ou da relação E', volume atrial esquerdo indexado e a massa do VE. Além disso, utiliza alterações de níveis de BNP ou NT-proBNP para o diagnóstico de IC com fração de ejeção preservada. A nossa sociedade, mais uma vez, propõe um algoritmo diagnóstico para suspeita de insuficiência cardíaca. Então, frente a sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca, a gente tem aí uma gama de exames básicos que são rotineiros para a vida do cardiologista, por exemplo, eletro, raio-x de tórax, ou até um eco beira-leito, hoje em dia bastante difundidos. A gente tem a nossa suspeita de insuficiência cardíaca, né? E aí a gente deve solicitar ecocardiograma e BNP ou NT-proBNP para que a gente tenha a suspeição confirmada ou não de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma, nesse momento, vai definir a fração de ejeção e por aí a gente já consegue classificar a insuficiência cardíaca como sendo de fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida. Uma vez tendo suspeição clínica forte de insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada, hoje são propostos alguns algoritmos diagnósticos que vão ser esmiuçados ao longo da discussão dessa mesa. Um deles é o proposto pela Sociedade Europeia de Cardiologista, o HFA-PFF,
que propõe uma divisão em 4 steps para o diagnóstico da IC com fração de ejeção preservada. No primeiro step, seria uma fase pré-teste, em que você tem principalmente sinais e sintomas de insuficiência cardíaca com uma alta predição para o diagnóstico dessa entidade. E a gente vai buscar nesse momento comorbidade, fatores de risco, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A gente já pode ter acesso nessa fase a alguns exames básicos, como eu falei, como eletro, teste de caminhada de 6 minutos, teste ergométrico, ou até um ecocardiograma basal. Feita a nossa suspeição clínica, né, a gente tendo a ideia que aquele paciente pode ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a gente passa para o segundo step, que seria um step em que a gente pede exames dedicados à identificação da disfunção diastólica ou dessa condição específica de aumento das pressões de enchimento. Então, é um ecocardiograma voltado para a detecção desses sinais, tanto estruturais, morfológicos, cardíacos alterados pela disfunção diastólica, assim como dados funcionais. Uma vez confirmado o diagnóstico, a gente já pode passar para a etapa de identificação da etiologia. Se a gente ainda tem dúvidas de diagnóstico nesse momento, é sugerido que a gente faça testes com estresse, uma vez que o exercício físico deve aumentar essas pressões de enchimento e facilitar a detecção diagnóstica da IC com fração de ejeção preservada. Então, no terceiro step, a gente faria uso de métodos funcionais, tanto de estresse como avaliação hemodinâmica, em caso de dúvidas diagnósticas. No quarto step, ficaria então a identificação da etiologia, que a gente entende hoje que algumas entidades relacionadas a IC com fração de ejeção preservada têm tratamento específico, e o tratamento específico dessas condições pode alterar o prognóstico e a evolução desses doentes. Quais são então os sinais de alerta? Principalmente fatores de risco achados compatíveis com IC, com fração de ejeção preservada. Então, na história do doente, já de largada, a gente pode suspeitar de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada se a gente tem paciente com idade avançada, e aí depende do estudo, enfim, acima de 65 anos, se vai ser acima de 70 anos em homens e 75 em mulheres, enfim. Pacientes idosos, sobrepeso e obesos, pacientes portadores de síndrome metabólica e diabetes, pacientes sedentários, descondicionados, pacientes hipertensos, portadores de fibrilação atrial, que têm outras alterações eletrocardiográficas que sugiram sobrecargas de pressão ou de volume, alterações de BNP ou NT-proBNP. Falando de BNP e NT-proBNP, mais uma vez, isso a gente vai conseguir discutir com maiores detalhes nas próximas partes dessa discussão, mas a gente tem que lembrar que valores alterados devem ser considerados para estratos de idade, no caso do NT-proBNP, assim como pacientes obesos podem ter alterações desses níveis, os pacientes sépticos, enfim. Então, a gente deve considerar como normais níveis inferiores a 100 para o BNP ou inferiores a 125 no caso do NT-proBNP, e a gente tem IC muito provável com alterações de BNP acima de 400 ou NT-proBNP acima de 450. E aí, obviamente, variando para os estratos de peso e idade. Isso aumenta muito a suspeição de insuficiência cardíaca. Para o ecocardiograma, a gente tem uma necessidade de avaliação específica para critérios de pressão de enchimento quando a gente procura o diagnóstico da IC com fração de ejeção preservada. Então, aquele laudo copia e cola de função sistólica preservada, ele não ajuda, né, ao cardiologista que está tentando fazer a avaliação desse paciente em consultório. A gente vai precisar avaliar regurgitação da tricúspide, sua velocidade máxima para dar dados de pressão sistólica de artéria pulmonar, a velocidade da excursão do anel mitral no Doppler tecidual ou a velocidade do fluxo mitral ao color Doppler. Tudo isso para conseguir alguns indicadores que vão mostrar para a gente alterações morfológicas ou funcionais relacionadas ao aumento das pressões de enchimento que caracterizam essa entidade. Índice de massa de ventrículo esquerdo, espessura parietal, velocidade da onda E no anel mitral nas paredes septal e lateral, relação E', pressão sistólica de artéria pulmonar, o pico da velocidade da regurgitação da tricúspide, valores de strain global longitudinal de ventrículo esquerdo inferiores a 16% e volume do átrio esquerdo indexado. Vale ressaltar também que quando a gente tem dúvida diagnóstica, lembrando daquele comentário sobre o algoritmo, a gente deve estressar esse paciente com atividade física. Por quê? Porque as pressões de enchimento elas são altamente sensíveis à exposição ao estresse físico, né? Tanto a pressão capilar de artéria pulmonar, a média da pulmonar, frequência respiratória, sintomas de dispneia, tolerância ao esforço, todos são bastante sensíveis, como a gente pode ver nessa figura, à atividade física. Então, quando a gente tem dúvida diagnóstica pelo ecocardiograma, a gente estressando o paciente com atividade física, seja para o ecocardiograma com estresse ou no estudo hemodinâmico de estresse, a gente consegue aumentar essas pressões, exacerbá-las e fazer o diagnóstico com mais facilidade. Notando também que a alteração dessas pressões de enchimento aumentadas durante o exercício, elas são muito importantes também para ditar o prognóstico do doente, sendo pior quando maior a pressão de enchimento. Resumindo numa mensagem para casa,
A IC com fração de ejeção preservada é bastante prevalente, compromete negativamente o prognóstico, é mais comum em mulheres idosas, deve ser um sinal de alerta para a gente, no paciente com dispneia. Idade, obesidade, diabetes, hipertensão, fibrilação atrial e sedentarismo, que são comorbidades e fatores de risco muito comum no dia a dia do cardiologista, são comorbidades associadas à IC com fração de ejeção preservada. Em presença de sintomas de IC descompensada, a gente deve sempre solicitar exames simples como eco, eletro, BNP, para aumentar a nossa suspeição clínica. Quando a gente suspeita de IC com fração de ejeção preservada, a gente deve solicitar e especificar no pedido do ecocardiograma parâmetros que estimem as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Se a gente ainda tem dúvida diagnóstica após o estudo ecocardiográfico voltado para as pressões de enchimento, a gente deve solicitar estudos que utilizem o estresse físico, como, por exemplo, o eco com estresse ou o estudo hemodinâmico, que pode ser de repouso ou associado ao ciclo ergômetro, por exemplo. Sempre que possível, a gente deve buscar a etiologia da IC com fração de ejeção preservada quando a gente fizer o diagnóstico. Era isso, muito obrigada.